Ostentação, a Polícia Civil leiloa carros de luxo do esquema de pirâmide. Caridade, instituição que abriga idosos, recebe 800 quilos de camarões apreendidos. Prevenção, tornozeleiras eletrônicas são usadas no combate à violência doméstica. E ainda, o governador garante que o Hospital Veterinário Público não vai fechar as portas. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Um ano depois de ser implementado o uso de tornozeleiras eletrônicas em homens que já agrediram mulheres, tem ajudado na prevenção de novos feminicídios do DF. Apesar disso, a recomendação dos órgãos ligados à segurança pública é que as mulheres denunciem os casos de agressão e abuso por parte de homens. Veja aí. Os casos de violência contra a mulher, incluindo feminicídios, parecem não parar de aumentar e chocam a população. Para ajudar as mulheres a não passar por essa situação ou impedir casos repetidos, a Justiça tem buscado soluções. Uma delas é o uso de tornozeleiras eletrônicas para homens que cometeram alguma agressão. A medida cautelar está sendo aplicada em 60 agressores aqui no DF. Um meio eficaz para a fiscalização das medidas protetivas de afastamento do lar, proibição de frequentar lugares. Então, a gente vê de forma muito positiva o aumento da segurança da mulher quando se tem meios tecnológicos que fiscalizam o cumprimento das medidas judiciais. Como a tornozeleira eletrônica é uma medida cautelar substitutiva da prisão, caso ele descumpra as regras da monitoração, pode ser decretada sua prisão preventiva. Os homens que estão usando uma tornozeleira como essa aqui são mapeados. Todo o percurso feito por eles é registrado por essa central de monitoramento. Essa linha amarela aqui é por onde ele passou. Já essa área vermelha é a região que eles não podem se aproximar. Se ele entrar nessa zona de exclusão, um alerta é emitido e a polícia vai até o local. Aplicar o uso das tornozeleiras é considerado mais barato para o governo e ainda ajuda a diminuir o problema de superlotação dos presídios. Para o secretário de Segurança do DF, essa medida é mais um mecanismo para garantir a segurança da mulher. Só que ele alerta que é preciso denunciar os casos de agressão. 78% das mulheres que foram vítimas de feminicídio em Brasília, nos últimos 3 anos, nunca procuraram as autoridades, nunca denunciaram o crime. E eu vejo que os dados e a própria ferramenta ela vai nos facilitar exatamente nesse sentido, a criar políticas para que as pessoas denunciem, para que as mulheres procurem as autoridades. A medida é resultado de uma cooperação técnica entre o Tribunal de Justiça do DF e a Secretaria de Segurança Pública. Depois de 1 ano de funcionamento, a coordenadora do Núcleo Judiciário da Mulher considera o uso da tornozeleira como um sucesso. A expectativa é que continuem tendo essas medidas, né, de tecnológicas para fiscalização e que possamos cada vez mais ampliar esses equipamentos. Exatamente, ampliar o número de tornozeleiras, ampliar a comunicação de tornozeleiras com o eventual equipamento que a vítima também possua, como o Viva Flor, por exemplo, que é um aplicativo em que a gente consegue o georreferenciamento da vítima e que a primeira viatura policial mais próxima chegue com a vítima para que esses equipamentos se conversem, né? Tanto o dispositivo do Viva Flor como a tornozeleira eletrônica, para a mulher também saber que ele está chegando. Desde que foi implementada a lei do feminicídio em março de 2015, foram registrados 68 casos no DF. Casos graves, a gente vai conversar com o Cláudio Berto sobre este assunto, já está com a gente por aqui. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Podem ser alternativas essas medidas? Eu acho que é um instrumento valioso, está dando certo, né, no que ele é aplicado, mas a gente viu ali o nosso entrevistado informando que 3/4 das mulheres agredidas que são alvos potencial até de feminicídio, essas pessoas que são vítimas dos seus companheiros ou ex-companheiros agressores, todos, aliás, de pinto pequeno, eles, porque são covardes, e eles também, apesar disso, né, a minoria apenas é atendida, né, apesar de ser um programa muito interessante. No Espírito Santo, houve lá a implantação de um programa de grande sucesso, que é exatamente o contrário. A mulher que fica com um botão de pânico, um aparelhinho, tipo como se fosse um controle remoto, em que ela aciona se sentir, de alguma maneira, sob risco. O problema é que a justiça precisa meter essa gente na cadeia, não é deixá-los livres com tornozeleira. Quando o agressor quer machucar a mulher, quer matar a mulher, ele o faz com tornozeleira, com medida protetiva. Eles não estão interessados nisso. Muito recentemente a gente viu o caso aqui em Taguatinga de um sujeito
que chegou a ser preso, foi preso em flagrante exatamente por agredir e tentar matar a sua ex-namorada, ou ex-noiva, ex-companheira, e levado esse preso à audiência de custódia, que é a sofisticação da impunidade no Brasil, essas audiências de custódia. Ele foi imediatamente liberado. O que é que aconteceu? Ele saiu da audiência de custódia e foi direto à casa da ex-companheira e a matou de maneira cruel e inclemente. São muitos os casos de ex-companheiros agressores que acabam matando as suas companheiras, apesar de todas as medidas protetivas, apesar de tornozeleira, ou seja, que o for. Eles não temem esse tipo de coisa. O que eles temem mesmo é a cadeia. Agrediu mulher, vai em cana. É isso que a lei determina e não essas alternativas aí do direito penal mínimo que se dedica a esvaziar as cadeias ou impedir que as pessoas vão para lá. O projeto de revitalização das margens do Lago Paranoá será reavaliado por um grupo de trabalho do GDF. Foi criado um comitê para discutir o que deve ser construído na orla do lago, com foco na preservação do meio ambiente. E a repórter Érica Blaine tem mais informações. O grupo de trabalho foi criado para revisar o Master Plan, o projeto de revitalização nas margens do Lago Paranoá. Quem está aqui para falar um pouquinho mais desse grupo de trabalho é o secretário do Meio Ambiente, Sarney Filho. Sarney, e afinal de contas, que grupo é esse? Olha, é um grupo criado pelo governador, que envolve secretarias, administrações regionais do Lago Sul, Lago Norte, que envolve órgãos como o IBRAM, a GEFIS, e, portanto, é um grupo do governo que vai colocar em ação uma discussão sobre o que a gente vai fazer com as áreas remanescentes que não são objeto de parques. Importante dizer que os parques vão ser fortalecidos e implantados de acordo com o plano, Master Plan, desde que respeite também o plano de manejo do parque. Nós não vamos fazer roda gigante no parque, isso eu sou contra e acredito que vamos chegar a esse denominador comum. Por outro lado, nós vamos fazer uma discussão dentro do plano de recuperação de áreas degradadas. O grupo vai se debruçar principalmente sobre isso. Agora, um grupo que foi criado na semana passada e que ainda não sentou para discutir, vocês ainda têm todo esse norte aí, todas essas... quais aspectos, por exemplo, serão discutidos? Um deles, por exemplo, foi a roda gigante que você acabou de mencionar. Não, nós vamos discutir porque os parques, não é esse o foco. Os parques nós vamos, já está decidido, não vai ser objeto de discussão nenhuma. Os parques vão ser fortalecidos, aqueles projetados e já criados vão ser implantados. A maneira que nós vamos discutir mais são essas outras áreas que foram desobstruídas e cujo destinação tem que ser a recuperação de áreas degradadas, porque o lago precisa de proteção. Então, é dentro desse espírito que nós vamos nos debruçar. Para finalizar, esse grupo ele tem uma data prevista para terminar os trabalhos? Não tem, porque nós vamos ouvir muita gente. Vamos ouvir Judiciário, Ministério Público, população, associações de moradores, enfim. Nós vamos ampliar para a sociedade. Portanto, quanto mais discussão, melhor. Secretário, muito obrigado pela sua participação no Band Cidade e voltamos ao estúdio. Obrigado, Érica. Cláudio Humberto, o que precisa ser feito lá na orla do Lago Paranoá? O que é preciso é ter bom senso, né? Eu acho que o secretário tem toda a razão, o ex-ministro Zequinha Sarney tem toda a razão, é por aí mesmo. Tem que respeitar os parques que estão criados, agora tem que respeitar também os moradores. No governo passado, eles pareciam ter um certo ranço, uma raiva incontida das pessoas que moram naquela região. E isso não pode, né? São cidadãos, pagam impostos, aliás, pagam os mais elevados impostos que são cobrados aqui na nossa cidade e merecem respeito. O problema do governo anterior é que só se preocupou com o factoide, com a derrubada de cercas e etc. e tal. E não ocupou aquilo ali de maneira adequada, ambientalmente recomendável. Muito pelo contrário, muitas áreas desocupadas se transformaram em depósito de lixo, o mato crescendo, enfim, um horror completo que agora, com essa nova atitude do governo do Distrito Federal, se pretende colocar a casa em ordem.
Mudanças no INSS. A partir de agora, idosos com mais de 60 anos vão poder fazer a prova de vida nas agências do Instituto. Até então, essa comprovação só poderia ser feita nas agências bancárias. E as pessoas com dificuldade de locomoção ou com mais de 80 anos podem agendar pelo telefone 135 a visita de um servidor do INSS, seja na casa do beneficiário ou na unidade hospitalar onde o idoso estiver internado. E a decisão do ministro da Economia, Paulo Guedes, de não ir à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para debater a reforma da Previdência com os deputados causou desconforto e atrasou o andamento da proposta. Ontem à noite, a Câmara aprovou uma PEC que pode dificultar ainda mais a vida do governo de Jair Bolsonaro. Na Câmara, os deputados levaram pouco mais de 1 hora para aprovar em 2 turnos uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que precisa de 308 votos. E não foi a PEC da reforma da Previdência. Pelo contrário, essa proposta retira do governo o poder de mexer no orçamento. É tudo que Jair Bolsonaro e Paulo Guedes não queriam. As votações foram expressivas, com 448 votos em primeiro turno e 453 no segundo. Agora, a PEC vai para a votação no Senado. Se avançar, vai reduzir drasticamente a margem de manobra dos recursos orçamentários. Enquanto isso, a PEC que interessa ao governo, a da reforma da Previdência, que prevê economizar pelo menos R$ 1 trilhão em 10 anos, empacou. O ministro da Economia, Paulo Guedes, desistiu de falar na Comissão de Constituição e Justiça para não ser bombardeado pela oposição no momento de fragilidade na relação do Planalto com a Câmara. Eu acho que ele achou que não teria apoio do plenário da CCJ, prefiro não vir. Eu disse a ele, ministro, o senhor já deu demonstrações que respeita o parlamento brasileiro. Se a sua decisão for essa, eu pessoalmente, como presidente da Câmara, vou respeitar e vou conversar com os líderes partidários para que a gente encontre uma outra data. Uma nova data já está marcada, será na semana que vem. Até lá, o presidente da CCJ espera ter indicado o relator da reforma da Previdência. Decidimos o cronograma que dia 3 o ministro vai à CCJ, na quarta-feira da semana que vem, e dia 17 do mês que vem nós estaremos votando na comissão o texto. Guedes não foi à Câmara, mas deputados vieram para uma reunião no gabinete dele no Ministério. Além do novo calendário, foi acertado o fechamento de questão do PSL sobre a reforma. O presidente do PSL garantiu que o partido fecha a questão com a nova Previdência, né? E foi além, ele disse, olha, no PSL não vamos perder um único voto, né? Eu não sou tão otimista assim, vamos colocar uma margem de erro aí de 5%? O fechamento de questão do PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, é estratégico para demonstrar união e atrair outros partidos. No início da noite, o chefe da Casa Civil foi à Câmara para uma reunião com líderes. Onyx Lorenzoni quis aparar arestas para melhorar o clima na articulação política do governo. Todos nós reconhecemos que precisamos melhorar. Nós, do governo, precisamos melhorar nosso relacionamento com a Câmara e com o Senado. Seguramente os parlamentares também compreendem que precisam se esforçar para melhorar. Cláudio Humberto, o que representa essa votação relâmpago aí na Câmara? Olha, é preciso também esclarecer e desmontar algumas coisas, né? Tem muita mentira nessa história toda, né? A começar da lorota de que o ministro da Economia não apareceu para a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Não foi bem assim. Ele avisou que não ia. Ele desistiu de ir, pediu para adiar por uma semana e está marcada, portanto, para quinta-feira da semana que vem essa reunião. Ele avaliou que lá ele ia somente, não seria producente, né? A CCJ o projeto de reforma da Previdência nem sequer tem relator. Ia fazer lá o quê, né? Para dar a cara a tapa, para tomar a pancada da minoria de oposição. Na CCJ, o que se discute é a constitucionalidade dos projetos. Só se discute, só se decide se aquele projeto, qualquer projeto que vá tramitar na Câmara, passa antes por lá, para saber se há algum conflito do ponto de vista constitucional. Se não há nenhum conflito, ele segue a vida.
não há discussão do ponto de vista do conteúdo, não há, sabe, de mérito da questão. E o que os deputados de oposição queriam ontem era fazer confusão mesmo, né? E o ministro agiu certo não indo. É preciso lembrar também que os parlamentares governistas somam a maioria confortável na CCJ, são 39 votos. Os de oposição têm 12. O restante são deputados que, embora não sejam governistas, apoiam a reforma da Previdência. Na verdade, é muita confusão, muita gente querendo aparecer, muita gente tentando fazer demonstrações de que são fortes, né? Exibição de bíceps, como é o caso do presidente da Câmara dos Deputados, mas também o governo está pagando o preço de haver apoiado a escolha de um deputado inexperiente para presidir a sessão, um deputado muito jovem, que é de primeiro mandato, e ele está sendo engolido pelas circunstâncias. De qualquer maneira, a votação do projeto na CCJ já está marcada dia 17 e está mais ou menos dentro do prazo que estava previsto mesmo. E equipes do IBRAM e do IBAMA apreenderam mais de 800 quilos de camarão. Por meio de uma denúncia, os fiscais chegaram a um comércio no setor industrial de Ceilândia e o dono do estabelecimento não apresentou a documentação detalhada do estoque de 832 quilos de camarão. Não foi possível comprovar se a pesca ocorreu em período permitido. Os camarões foram doados a uma instituição de caridade que abriga idosos aqui no DF. A multa aplicada ao estabelecimento foi de R$17 mil. E depois de rumores de que o Hospital Veterinário Público iria fechar as portas por falta de dinheiro, o governador Ibanez Rocha anunciou um repasse de recursos para garantir o completo funcionamento da unidade. Esta é a segunda vez que a Maria José precisa trazer a Belinha até o Hospital Veterinário Público do Distrito Federal. A aposentada diz que a pequena maltês está há 3 dias sem comer. Se não fosse o atendimento gratuito oferecido ali, ela não saberia o que fazer. Agora a bebê já tirou sangue, fazer o exame para ver o que é que ela tem e passa os remédios direitinho, é ótimo. Maria José ficou aliviada ao saber que o hospital não deve mais fechar as portas. O anúncio foi feito na segunda-feira pelo governador. A informação inicial era que os atendimentos seriam suspensos por falta de verbas. O diretor do setor de fauna do Instituto Brasília Ambiental calcula que são necessários R$3 milhões por ano para a manutenção do hospital. A partir do momento em que esse recurso for realmente destinado, o serviço não vai parar, tá? A gente precisa é que esse recurso seja de fato disponibilizado e chegando no IBRAM, tudo vai se desenrolar. O HVEP foi inaugurado em abril do ano passado. A diretora do hospital diz que já foram realizados mais de 15 mil atendimentos. Desde que foi inaugurada, a gente atende 50 animais por dia, sendo que 30 são destinados para animais que não estão em emergência e 20 destinados para os animais que estão em emergência, sendo que esse atendimento é até às 15 horas para os pacientes que estão em emergência. O governador sinalizou ainda que quer ampliar o número de animais atendidos com a criação de 4 UPAs veterinárias. Existe carência também porque a gente não atende somente o Distrito Federal, a gente atende também animais do entorno, né? Então vem pessoas de Valparaíso, de Anápolis, tentar buscar para um atendimento. Então se a gente abrisse outras unidades similares a essa, a gente conseguiria levar o atendimento para essas cidades também. A diretora da Associação Protetora de Animais do DF reitera a necessidade de haver cuidados veterinários gratuitos na capital. É muito importante porque os próprios animais que são apreendidos por maus tratos pelas polícias são tratados aqui gratuitamente, os animais que estão nas zoonoses, os animais dos protetores das pessoas de baixa renda. Então é um serviço fundamental. Imagina que bom seria se crianças tivessem acesso a ensino de qualidade, inclusive crianças carentes, com aulas em inglês. Pois é, parece uma realidade distante, mas isso vem ocorrendo no Paranoá. Voluntários do projeto Mão Amiga criaram um colégio filantrópico que oferece educação de ponta para as crianças de família em situação de vulnerabilidade. Veja aí. A Nilvânia é mãe de 3 crianças. Com um salário de doméstica, é difícil sustentar a casa e ainda conseguir garantir uma educação de qualidade para os filhos. Mas foi aí que ela conheceu o Colégio Filantrópico Mão Amiga. A escola oferece aulas em período integral, sem cobrar nada. Aqui a gente é social, a gente não gasta com nada. Eles dão tudo, da alimentação a tudo.
Então é muito bom, grafite é muito maravilhoso. Agradeço muito ter conseguido, né? A escola ainda trabalha no formato bilíngue. Com as aulas, o pequeno Matheus já até arrisca no inglês. Como é que é o nome da amarela em inglês? Yellow. E preto? Black. O projeto social atende cerca de 100 crianças do Paranoá e Itapuã. A região é uma das que mais sofre com déficit educacional. O objetivo aqui é bem simples: transformar a realidade do local por meio de uma educação de qualidade. Para conseguir uma vaga, as famílias precisam seguir alguns critérios, como ter no máximo um salário mínimo e meio de renda per capita. Para conseguir a vaga aqui, a gente segue alguns pré-requisitos de vulnerabilidade, né? Alguns por lei e outros que a gente coloca mais para conseguir atingir essas crianças. A princípio, tem que morar na região do Paranoá e Itapuã e depois também comprovar até um salário e meio mínima per capita, onde a gente divide por grupos. Um salário e meio salário. E aí assim, esses grupos, né, começa quem tem mais prioridade, meio salário, um salário e meio. E aí a gente vai dividindo, né, se tem é mãe solteira, tem algum gasto fixo na família e assim vai ganhando pontuação para conseguir a vaga. Para manter o local, a equipe precisa de doações. Alguns alunos são apadrinhados. A unidade tem atualmente cerca de 50 alunos que precisam desse apoio. A organização do Carnaval no Parque conseguiu, com parte do valor dos ingressos vendidos, adotar 11 crianças da instituição. O que mudou a minha vida foi a educação. Eu imagino que o mesmo vai acontecer com essas crianças. Então, e se uma comunidade de baixa renda tivesse o mesmo nível de educação que a elite? O que aconteceria com essa comunidade de baixa renda? É isso que a gente quer ajudar a descobrir o que acontece aqui. Hoje o projeto Mão Amiga atende somente à educação infantil, mas o objetivo é chegar ao ensino médio. A Dionise tem um filho estudando na unidade do Paranoá e acredita que o futuro da família pode ser diferente com essa oportunidade. Espero que ela fique nesse projeto até o máximo que puder, porque com toda certeza ela vai ter mais oportunidades, com toda certeza, que outras crianças. Alguns carros de luxo apreendidos pela Polícia Civil durante a Operação Patrick, que investigou o esquema de pirâmide da CryptoCoin, vão ser leiloados no dia 2 de abril. Os lances podem ser feitos a partir de amanhã. E o leilão virtual ocorre aí com Lamborghini, 2 Porsches, uma Mercedes, um Audi, uma Ferrari e um Range Rover. Todos os carros estão disponíveis para visitação no pátio da Divisão de Custódia de Bens da Polícia Civil até o dia 29 deste mês. Mais informações no telefone 3224-6033 ou 99989-1605 ou no site leiloeirosdebrasilia.com.br. E a seguir, deputada federal daqui do DF vira ré em um processo que investiga o desvio de salário de assessora. O Band Cidade volta daqui a pouco.